Oi, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias, e você está aqui mais uma vez em mais uma mensagem nessas cartas diplomáticas ao reino. E hoje nós vamos dar prosseguimento agora. Já não é mais um vídeo, né, da nossa série, né? Se você não assistiu a série, você pode estar clicando aí na playlist, acompanhando ela. Foi a nossa série sobre as 7 mensagens do meu coração, onde que é meio que a identidade, mais ou menos, as mensagens centrais, digamos assim, e que permeiam muito da minha caminhada cristã. E você pode estar aí conhecendo, né, um pouco, digamos, desses pilares, né, é, desse canal, talvez. E que é muito bom para você que está novo na fé ou que está começando a sua caminhada, e até mesmo para quem já está há um tempo na fé, para meio que ser incentivado, né, nesse processo, né, de amadurecimento na caminhada. Então eu recomendo aí o meu vídeo. E agora, né, vamos lá. Esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, né? Agora os próximos vídeos são vídeos mais curtos. E hoje nosso tema, né, como você pode ter visto aí, é Cornélio, né, a boa pessoa. E nós vamos falar, né, sobre a história de Cornélio, né, que ele era um homem gentil, que era respeitado até mesmo pelos judeus, o que é muito notável, né, um detalhe muito importante, já que significa basicamente que os judeus meio que tinham um certo respeito por ele, reconhecimento da fé que ele tinha. Na Bíblia a gente percebe que ele era um homem que dava esmolas, um homem temente a Deus, e que Deus vê as orações dele e que elas chegaram até Deus, mesmo ele sendo um homem gentil. Gentil são pessoas que não eram judeus, ou seja, pessoas que não eram judeus, né, que não nasceram, né, descendentes de judeus. Então, portanto, eram pessoas que de certa forma não conheciam a Deus, digamos assim. Não, nem entre aspas, né? Geralmente sim. Mas a gente percebe que de alguma forma, não é explicado com detalhes, né? Cornélio conhecia Deus e buscava a Deus de forma tal que a gente pode até reparar, né, no próprio livro de Atos, né, no capítulo 10, que é onde fala sobre essa história, que a gente percebe que Cornélio, ele recebeu, né, a visitação do anjo, e o anjo foi e falou para ele basicamente o que ele deveria fazer, né, que ele deveria, falou o local onde que estava Pedro, tudo, instruiu muito bem ele, para que ele enviasse alguém lá, para que esse alguém trouxesse Pedro. E aí Deus mesmo já estava preparando o coração de Pedro, né, já por causa dessa cultura, né, que os judeus não entravam nem sequer nas casas dos gentios, para não serem contaminados, né. Então Deus explica, faz toda uma explicação que você pode ver no capítulo 10 de Atos, falando, né, sobre Deus ter purificado e não considerar impuro aquilo que Deus purificou. Então ele faz todo esse processo e tal. Então Pedro, né, é levado. Então logo em seguida chegam os mensageiros, né, de Cornélio, e levam Pedro até a casa de Cornélio. E lá, né, Pedro, né, pergunta e questiona e tal. E aí mais ou menos o que acontece é Cornélio explicando, né, que o anjo tinha falado que e ele conseguiria entender o que ele precisava para ser salvo, né, ele e a família dele. E Pedro iria instruí-lo em relação a isso. E o que é interessante nessa história também é que vai contar que Cornélio, antes de Pedro chegar, ele tinha convidado, né, e reunido, né, toda a sua família e seus amigos íntimos, ou seja, pessoas que ele se importava muito, tinha muito carinho, e ele viu quão importante, quão precioso era essa mensagem que ele ia receber, ele tinha fé disso, que ele queria compartilhar com essas pessoas muito próximas. Ou seja, se você está recebendo a mensagem, o evangelho de um amigo, de uma pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa não está só querendo ser chata, ela está realmente te entregando aquilo que é mais valioso para ela, aquilo que é o maior tesouro que ela tem, e que ela quer muito que você também possa usufruir e também receber essa salvação que vem de Deus. E essa salvação, a gente pode ver um pouco a instrução dela no decorrer, né, de toda aqui, essa trajetória aqui. Eu vou ler um pouco para vocês então, vai dizer lá em Atos, no capítulo 10, né, no versículo 25 ao 27. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, veio ao seu encontro, e Cornélio, né, veio ao seu encontro, né, e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois, né, conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos, né?
E aí começou, né, Pedro a explicar o evangelho e anunciar. Aí você percebe, né, que Pedro não aceitou a adoração de Cornélio, né? Cornélio não tinha profundidade, não conhecia a Bíblia, né? Ele era um gentil. Então, provavelmente o conhecimento dele sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, não era muito profundo, era algo muito superficial, talvez ele nem sequer conhecia. Mas Pedro foi lá, anunciou o evangelho para ele, explicou o evangelho, e aí ele, em certo momento lá, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, que não cabe nesse vídeo a explicação, mas ele recebe isso, e aí Pedro, vendo isso, Pedro percebe que se eles receberam o batismo do Espírito Santo, então quem era ele, né? Quem era Pedro para negar o batismo das águas? Que o batismo das águas é meio que o símbolo, né, que testemunha a nossa fé em Cristo, de que nós entendemos que Ele morreu por nós, então nós morremos para nós mesmos e renascemos na nossa nova vida em Cristo. E eu, em especial, quis fazer uma aliança com Deus para deixar esse momento na minha vida marcado para sempre. Então eu recebi o nome de Matias. Você pode estar vendo esse vídeo aí no meu canal explicando sobre isso. E então a gente percebe que é muito importante, né? E aí Pedro, né, vai dizer lá no versículo, né, 34 a 35. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e que o fazem o que é certo. Então a Bíblia toda ela vai dizer, né, que nós somos salvos pela graça, né? Não é um mérito nosso, mas é pela fé. E para que ninguém se glorie, né? Então não é por obras, ou seja, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo ele fazendo caridade, mesmo ele doando esmola, ele poderia fazer todo esse tipo de coisa, mas isso não daria a ele a salvação. A salvação ele só recebeu quando ele recebeu a mensagem de Cristo e quando ele reconheceu Cristo como quem ele é, que é esse que veio em nome de Deus para salvar a humanidade, né? Quando lá em Isaías 64, versículo 6, vai dizer que todos nós somos impuros, né? E nós pecamos constantemente, né? Ele até questiona no versículo anterior, né, essa ira que Deus deve sentir, né? Porque nós constantemente erramos, né? Então imagina um pai que constantemente fala para um filho alguma coisa e o filho vai lá e faz o oposto. Então o Isaías ele meio que retrata isso falando sobre isso. Só que aí ele vai e se pergunta quem é que pode nos salvar. Bem, esse que vai nos salvar é Cristo. E lá em João 3,16 fala sobre isso, né? Mas voltando ainda para Isaías 64 ao 6, vai falar que até nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que era o trapo de imundície, mas o trapo de imundície lá era que usava, por exemplo, era, digamos assim, que enrolava, dizem que era o que enrolava os ferimentos de lepras, ou até mesmo o que as mulheres usavam naquela época, né? Já que não existia o que existe hoje para as mulheres no período delas, né? Então era o que eles usavam, né, naquela época, já que não existia, né, absorvente nem nada desse tipo. Então a gente percebe essa analogia forte, né, de como que nós não conseguimos ser justificados por nossas próprias ações e por nós mesmos. Então vai falar lá também, né, como a questão de que uma pessoa pode até talvez, né, se dispor a morrer com uma pessoa justa, uma pessoa boa, mas Deus ele prova o amor dele por nós, está escrito isso lá em Romanos 5, do 6 ao 8, quando ele deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? Então é uma coisa muito forte, né? Porque ele morreu por nós quando nós não merecíamos, quando nós éramos a escória do mundo. E aí lá em João 3,16, né, vai dizer, né? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E aí vai dizendo aqui, quem não crê já está condenado, né? Porque essa é a única forma de nós sermos salvos, né? Por meio de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não existe salvação. Ele é o único capaz de limpar toda essa imundície nossa, todos esses pecados nossos. Porque uma coisa é certa, todo mundo já errou, todo mundo já pecou, e todo mundo já entristeceu o coração de Deus, já feriu ou cuspiu na cara de Deus em algum momento, em relação a algo que nós fazemos, ou que nós fizemos, ou que nós ainda talvez iremos fazer.
E mesmo assim, Deus ele estende a mão dele sobre nós para nos ajudar nessa caminhada em santidade, para glorificar a vida dele e para que nós possamos morrer para nós mesmos e nos tornarmos novas pessoas nele, renovados constantemente pela palavra. É a renovação de mente que vem pela palavra para aprender dela. Então, que nós possamos reconhecer a Cristo e caminhar com Ele e aprender mais dele, que é manso e humilde. Porque da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele é capaz de mudar a sua vida. Só que você precisa tomar uma decisão em resposta a isso. Então, eu espero você no próximo vídeo, onde nós falaremos um pouco mais sobre isso. E bem-vindo à nossa série dos Novos na Fé.